Somos calouras de Biomedicina e Enfermagem, onde estamos no trabalho do Trote Solidário da Universidade Unila Salle. Convidamos então hoje para uma roda de conversa o presidente da Associação de Bebês Quentinhos, o Vitor, onde hoje ele falou um pouco com a gente sobre o propósito da associação, um pouco sobre a história também. Então, para começar a nossa entrevista, eu vou passar um pouco para o Vitor, que é o presidente dessa associação, onde ele vai falar um pouquinho sobre o propósito, a história dessa associação, para a gente entender um pouco mais. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vitor, eu moro aqui em Lucas desde 2011. Sou pai, tenho 2 filhos e o motivo principal da gente ter iniciado esse trabalho foi o nascimento do meu primeiro filho, o Benício, que vai fazer 4 anos, inclusive é a idade da associação. A gente fundou a associação, o Benício tinha mais ou menos 1 mês de vida e foi ele quem motivou a gente a criar esse projeto, porque a gente estava ali meio que sentindo na pele como que era viver essa experiência de ter um bebê dentro de casa e ao mesmo tempo sentir também as dificuldades de você criar um bebê, porque eu era pai de primeira viagem, não tinha experiência, não tinha muita noção na questão de gastos, de tudo que a gente ia passar. E foi vivendo ali na pele como que era ter um recém-nascido em casa, que nasceu essa super ideia de criar essa associação e ajudar essas outras mulheres e homens também que fossem ter o seu bebê, né? Que algumas passam dificuldades, outras passam um pouco menos. Nós temos uma condição razoavelmente boa, mas mesmo assim a gente sentiu muita dificuldade assim, nesse período, porque é tudo muito caro, o produto de bebê é muito caro. E aí nasceu essa ideia da gente poder ajudar as famílias mais carentes nesse sentido. Victor, e agora, como você falou, já 4 anos da associação, e como você se sente vendo outras pessoas levando esse projeto de vocês para frente? Como nós somos calouras aí de biomedicina e de enfermagem, pegamos aí o projeto de vocês para levar à frente, para tentar fazer arrecadações, para conseguir o máximo de coisas possíveis, né, para ajudar nessa ação. Como você se sente, basicamente, vendo as pessoas levando o projeto de vocês para frente? Olha, na verdade a gente não tinha nem noção de que isso poderia acontecer, porque quando começou esse trabalho, eu comecei sozinho na minha casa, então era um trabalho muito pequeno, muito discreto, e aí foi realmente esse boca a boca, uma pessoa falava para outra, uma gestante falava para outra, e aí quando a gente viu, criou essa proporção gigantesca, e aí chegou onde a gente está hoje. Eu fico muito feliz porque é um trabalho que não depende só de mim, a gente tem apoio de muitas empresas, muitas pessoas que colaboram para que esse trabalho continue. E eu fico muito feliz e grato em saber que as pessoas acreditam no trabalho, principalmente, confiam, né? Porque a gente precisa da confiança das pessoas para que a gente consiga doações, para que a gente consiga ter essa credibilidade na cidade. E é assim, onde eu vou, alguém me conhece. Eu vou numa loja, vou no mercado, todo mundo sabe, é o Vitor da Associação Bebês Quentinhos. Então, assim, não tem como ficar triste com uma coisa dessa. Eu fico muito, muito feliz mesmo e muito grato da gente ter crescido tanto e das pessoas terem criado essa confiança tão grande no nosso trabalho. Então, Vitor, a gente quer saber sobre se tem alguma história, alguém que marcou bastante, porque vocês ajudam muitas famílias, acredito que tem muitas histórias aí muito lindas para contar, de pessoas que vocês já ajudaram. Tem alguma aí que você pode contar pra gente, das pessoas que vocês ajudaram, famílias? Olha, nós temos muitas histórias interessantes, histórias muito felizes, algumas um pouco tristes também. Eu acho que todas elas marcaram a gente de alguma forma. Eu, particularmente, participo de todas as visitas, então tem um dedinho meu ali em toda ação que a associação faz. Tem um pouquinho de mim ali, porque eu participo de tudo. Eu gosto de participar, de estar perto, de entender o processo, de saber se as meninas estão sendo bem atendidas, se as nossas voluntárias estão atendendo bem esse pessoal. E, no geral, todas as histórias são importantes e interessantes, mas sempre tem algumas que marcam mais. Inclusive, teve uma história de um bebê que a gente atendeu desde quando a mãe dele estava gestante. Ele acabou nascendo prematuro, foi para a UTI, passou muito tempo internado e tal. A gente, enquanto ele estava internado, a gente montou um quarto na casa dele, com tudo, ar-condicionado, cômoda, tudo. Montamos um quarto, assim, a coisa mais linda assim, para ele. E estava todo mundo naquela expectativa, esperando ele chegar em casa, mas infelizmente ele faleceu. A gente participou de todo esse processo, inclusive é uma história marcante, infelizmente por um lado negativo, mas é uma história que também ensina muito pra gente, assim, porque depois de todo esse processo a mãe dele chegou em mim, agradeceu por tudo que a gente fez, por tudo que a gente doou, e eu acho que o que a pessoa nos entrega depois disso é o que importa pra gente, assim, a gratidão que as pessoas veem, e é isso.
Tem muita história legal também de finais felizes, vamos dizer assim, de pessoas 2, 3 anos depois de serem visitadas pela gente, entrarem em contato e falar, oi, eu fui visitado por você. Então, assim, muita história legal, mas assim, o que eu mais gosto, o que mais me sinto realizado assim, é quando eu estou na rua, por exemplo, alguma dessas mães que a gente já atendeu lá no comecinho, ou pouco tempo, me para, agradece. Então, assim, é bem legal mesmo. Vitor, como você já falou sobre como é que funciona, como que você começou, como que foi a sua trajetória até aqui, agora queremos te perguntar como que funciona a questão das entregas e das doações, como que chega até a você? A gente tem um processo simples, na verdade eu busquei simplificar o processo para que a gente conseguisse trabalhar melhor e atender mais pessoas também. Então, as doações são basicamente pessoas da cidade mesmo, né, ou empresas que chegam até a gente, conhecem o nosso trabalho por rede social ou porque alguém falou, então essas pessoas geralmente entram em contato com a gente, oferecem ajuda, a gente troca uma ideia, eu explico um pouco como funciona e aí o pessoal começa a fazer essas doações. Alguns doam em dinheiro, outros doam em produtos, cada um escolhe ali qual que é a melhor maneira, o que se sente mais confortável para fazer essa doação. A entrega, ela parte lá da sede da associação, né? A gente tem uma sede lá no Jardim Primavera, então todas essas doações vão para esse ponto de coleta. Temos outro ponto de coleta no Pioneiro também. Então essas doações vão para esse ponto de coleta e depois do ponto de coleta eles vão para a sede. Então lá a gente faz toda a separação das roupas, das cestas básicas, dos produtos. Então a gente tem toda uma triagem assim dos produtos, vamos dizer assim, porque todas as nossas roupas, assim, de tudo que a gente doa, não tem nada manchado, não tem roupinha sem botão, não tem nada assim estragado. São roupas assim que realmente dá para usar e dá para aproveitar. E aí depois de feita essa triagem, a gente marca as visitas, monta o kitzinho lá na sede, marca o dia da visita, a voluntária vai lá, busca e faz a visita direto na casa da gestante. Bom, Victor, como é feita essa seleção das mãezinhas que precisam dessa ajuda? Todas podem receber as doações ou são só algumas? Todas podem, porém existem algumas pequenas exceções. Existe um processo, né, um processo que eu considero simples, busquei simplificar para a gente, né, atender mais rápido essas pessoas. São as mães, as gestantes que entram em contato com a gente, então a gente disponibilizou um número de WhatsApp no próprio... dá para também procurar pelo direct do Instagram, ou a gente tem um WhatsApp também que essas mulheres entram em contato com a gente. Eu que tenho esse primeiro contato com elas. São feitas algumas perguntas sobre o pré-natal, se ela está fazendo pré-natal, são pedidas algumas fotos de documentação, documento pessoal. Só que o ponto principal e o que pode impedir essas mulheres de receber esse apoio é a falta do pré-natal. Se o pré-natal não tiver em dia, não tiver atualizado, infelizmente a gente não atende. Não é que a gente não atenda, a gente pede para atualizar. Então muitas mães já chegaram até a gente sem pré-natal, sem nada, querendo receber o auxílio da associação. A gente então fala que por enquanto a gente não consegue, mas a partir do momento que ela for consultar, se atualizar, preencher a caderneta de gestante e deixar o pré-natal ali em dias, aí sim a gente consegue fazer essa visita. Então não existe alguém que não possa receber, mas tem que estar tudo certinho, tem que estar fazendo acompanhamento, tem que estar fazendo pré-natal, tem que ter o documento com foto, né, para a gente conseguir fazer esse cadastro e ir até a casa dela. Vitor, assim que as doações chegam ali na Fundação dos Bebês Quentinhos, como que funciona ali a organização de vocês para estar fazendo a entrega, né, para essas famílias que precisam dos kits? Então, durante um tempo a gente procurou pensar qual seria a melhor forma de fazer essa entrega. Se essas mães iriam até a associação ou se a gente iria até a casa delas. E ali, conversando um pouco com o pessoal da equipe, a gente decidiu que nós iríamos até a casa dessa mulher, até para fazer uma visita um pouco mais confortável para ela também, pelo fato dela estar em casa, e até para a gente também conhecer de fato a realidade dela, daquela família, né? E entender um pouco da história daquela pessoa. Então todos os kits que a associação doa são entregues diretamente na casa dessa gestante. Encerramos assim então o nosso bate-papo com o Victor, presidente da Associação dos Bebês Quentinhos, que completou aí os seus 4 anos no último dia 29/5/2025. Nós, alunas de Biomedicina e Enfermagem, pegamos para levar à frente um pouco esse projeto com o nosso trote solidário. Eu, Amani Camargo, aluna de Enfermagem. Daniele Rezende, aluna de Enfermagem. Stephanie Cardoso, aluna de Enfermagem. Isadora Vasconcelos, aluna de Biomedicina. E é claro que todas as outras alunas e alunos dos nossos cursos também. E você, caso tenha interesse de se voluntariar ou fazer as doações para a associação, se sinta à vontade.